O avião estava no ar há apenas 25 segundos quando os pilotos notaram ruídos estranhos e vibrações bizarras. Eles tentaram corrigir a situação de várias maneiras diferentes, mas nada funcionou. As vibrações do motor continuaram, e pouco mais de 1 minuto após levantar voo, quando o avião atingiu 900 metros, ambos os motores falharam. Primeiro o direito, 2 segundos depois o esquerdo. Os pilotos decidiram retornar ao aeroporto de onde tinham acabado de sair. Ao mesmo tempo, tentaram reiniciar os motores. Nada parecia funcionar. A tripulação tomou a decisão de baixar drasticamente o avião e depois nivelá-lo. Talvez isso pudesse ajudá-los a ganhar alguma velocidade para aplanar. Mas eles logo perceberam que não chegariam ao aeroporto. O avião iria cair? Foi quando ocorreu o milagre em Gotrora. A manhã anterior ao início do voo começou como de costume. Procedimentos regulares antes do voo. Tempo bom. Os membros da tripulação eram pilotos experientes. Um capitão dinamarquês de 44 anos com mais de 8.000 horas de voo e um primeiro oficial da Suécia de 34 anos com 3.000 horas. Então, o que poderia dar errado? O avião em si era quase novo. Era um McDonnell Douglas MD-81, apelidado de Dana Viking. Fez seu primeiro voo em 16 de março de 1991. Naquele dia fatídico, a aeronave estava em serviço há apenas 9 meses. Eram 122 passageiros e 7 tripulantes a bordo. O voo 751 da Scandinavian Airlines era um voo corriqueiro de Estocolmo, na Suécia, para Varsóvia, na Polônia. No caminho, o avião deveria fazer uma parada em Copenhague, na Dinamarca. A aeronave decolou de Estocolmo de acordo com seu cronograma, às 8h47, hora local. Mas a essa altura, as pessoas lá dentro já estavam predestinadas. Tudo devido a uma terrível sequência de eventos antes da partida. Começou na noite anterior. O avião chegou ao aeroporto de Estocolmo depois de um voo de Zurique. Era 22 horas e 9 minutos. A aeronave passou a noite no portão do lado de fora. Estava frio. As temperaturas caíram para 1 grau Celsius. Quase a temperatura de congelamento. O que piorou ainda mais a situação foi que quase 2.700 quilos de combustível quase congelado, resfriado durante o voo, ainda permaneciam nos tanques localizados nas asas. O combustível estava tão frio porque o avião estava voando na altitude de cruzeiro, onde a temperatura do ar fora da cabine variava de 52 graus a menos 62 graus Celsius. O voo de Zurique durou cerca de 1 hora e 40 minutos. Logo após a meia-noite, um técnico de voo veio verificar a aeronave. Ele teve que remover um pouco de lama do trem de pouso, caso contrário, não seria capaz de examiná-lo. Por volta das 2 da manhã, quando ele estava saindo, notou um pouco de gelo cobrindo a parte superior das asas. Pela manhã, a situação se tornou ainda pior. Uma camada de gelo claro e quase invisível havia se formado no topo das asas. O avião teve que sair do portão por volta das 8h30 da manhã. 1 hora antes da partida, o mecânico responsável pelo avião notou que um pouco de gelo cobria a parte inferior das asas. Ele decidiu se certificar de que não havia gelo na parte de cima. Subiu numa escada e colocou um joelho na asa. Então se inclinou para a frente para tocar a parte da frente da asa. Não havia gelo, apenas lama. O mecânico decidiu garantir que tudo estivesse bem com a entrada de ar de um dos motores. Ele não encontrou nada anormal. Logo depois disso, o pessoal usou mais de 1.000 litros de fluido de gelo para remover o gelo do avião. O mecânico consultou o capitão da aeronave e ordenou que a equipe também descongelasse a parte inferior das asas. Afinal, ele tinha visto um pouco de gelo lá. Mas ninguém pensou em verificar novamente se havia gelo claro na parte de cima das asas. Depois que eles terminaram o procedimento, o mecânico informou ao capitão: "Terminamos aqui, o de gelo acabou. Havia muita neve e gelo, mas está tudo resolvido agora." O capitão agradeceu ao mecânico e continuou com os procedimentos pré-voo. O avião taxiou na pista. Os sistemas antigelo de seus motores foram ligados e não apresentaram nenhum mau funcionamento. Mas vários passageiros mais tarde alegaram ter visto gelo deslizando da parte superior das asas enquanto o avião estava decolando. E ainda assim o avião saiu do chão com direção a Estocolmo como de costume. Mas logo após a decolagem, vários pedaços do gelo remanescente se separaram. A toda velocidade, eles bateram nos ventiladores dos motores perto da cauda de ambos os lados do avião, arruinando as lâminas, levando a uma série de instabilidades.
e o resto é história. Enquanto isso, em algum lugar da cabine, o capitão de voo da Scandinavian Airlines, Per Holmberg, que estava a bordo como passageiro, notou que algo estava errado. No início, ele informou a comissária de bordo sentada no banco traseiro que o motor direito estava acelerando. Ela tentou entrar em contato com a tripulação de voo, sem sucesso. Então, o capitão sem uniforme correu para o cockpit e perguntou se poderia ajudar os pilotos. O primeiro oficial lhe deu a lista de verificação de emergência e o capitão pediu que ele ligasse a unidade de energia auxiliar, uma pequena turbina a gás na cauda do avião. O conselho e a ajuda de Holmberg foram inestimáveis, mas seriam o suficiente para salvar o avião e as pessoas lá dentro? Quando o avião emergiu da cobertura de nuvens a uma altitude de 270 metros, os pilotos perceberam que não teriam tempo suficiente para voltar ao aeroporto. Um pouso de emergência imediato era inevitável. O capitão assistente passou a ordem para a tripulação de cabine e eles começaram a preparar os passageiros. Havia um grande campo ao norte do avião, mas o capitão percebeu que eles não tinham tempo suficiente para alcançá-lo. Então escolheu um campo muito menor em uma área florestal na direção do voo. Não era muito longe da vila de Gotrora, em Uppland, na Suécia. O avião estava a apenas 420 metros acima do solo quando o capitão assistente começou a estender as abas. Na altura de 55 metros, o capitão informou ao controle de Estocolmo: "Estamos caindo." 7 segundos depois, o avião atingiu várias árvores e perdeu um grande pedaço da asa direita. Naquele momento, o trem de pouso já havia sido aberto e a velocidade havia diminuído para 224 km por hora. Momentos depois, a cauda do avião atingiu o chão e quebrou. A aeronave continuou deslizando pelo campo, ainda em alta velocidade. O avião viajou 110 metros com seu trem de pouso principal deixando marcas no campo. Em determinado ponto, o avião perdeu o trem de pouso principal e o do nariz. Sua fuselagem se dividiu em 3 partes. Milagrosamente, não pegou fogo. Se você olhar para as fotos do acidente, o avião rasgado em pedaços com suas partes espalhadas pelo campo, é difícil acreditar que todas as 129 pessoas a bordo do avião sobreviveram. Parece um milagre, mas também foi graças à reação rápida dos comissários de bordo e às instruções corretas que deram aos passageiros. Eles não entraram em pânico e disseram às pessoas para adotar a posição fetal bem a tempo de evitar mortes. Ainda mais surpreendente, quase todos os passageiros, exceto 4 pessoas, saíram do avião por conta própria. Não é à toa que esse acidente foi apelidado de O Milagre. A aeronave, no entanto, não teve tanta sorte. O avião de 9 meses ficou tão danificado que foi aposentado logo depois. Todos elogiaram as ações da tripulação. O pouso foi incrivelmente habilidoso, especialmente em uma situação tão rápida e perigosa. O próprio capitão admitiu que poucos pilotos foram forçados a testar as habilidades que obtiveram durante o treinamento, pelo menos não até esse ponto. Ele disse que estava orgulhoso de sua tripulação e aliviado por todos terem sobrevivido. E ele nunca voltou a pilotar aviões comerciais. Você já ouviu falar de uma ilha que é regularmente atacada por tubarões? Há anos, os habitantes dali não conseguem encontrar uma maneira de acabar com isso. Eles também não entendem por que os animais vão até lá com tanta frequência. Então, o que está acontecendo? Por que esses predadores continuam incomodando esta ilha específica enquanto ignoram completamente as outras na região? Vamos até esse lugar misterioso e tentar descobrir. 22 de julho de 2015. As águas do oceano perto da Ilha Reunião estavam limpas e transparentes. A parte ocidental, Saint-Lô, sempre foi um ótimo local para surfar. Mas neste dia ensolarado e agradável, um dos moradores quase perdeu a vida. Um tubarão cabeça chata de quase 2 metros apareceu do nada. Quando estava perto da costa, ele de repente atacou o surfista Rodolphe Arregui. Seu amigo, médico e professor de geografia da Universidade de Reunião, Hervan Lagabriel, estava por perto conversando com outros 2 surfistas naquele momento. De repente, eles ouviram um barulho. Percebendo que era seu amigo, Lagabriel correu para ajudar. O tubarão estava a 20 metros dele. O homem disse que tudo aquilo parecia uma espécie de filme de terror. Ele correu até Arregui, embora não soubesse o que exatamente havia acontecido. A princípio, o corpo do amigo estava coberto por uma espuma branca, que passou a ficar rosa e depois vermelha. O médico disse mais tarde que foi uma das coisas mais assustadoras que já viu na vida.
Felizmente, quando nadou para mais perto, o tubarão já havia sumido. Lagabrielle sabia que na maioria dos casos não há um segundo ataque, então correu para ajudar a Reggie. Eles levaram algum tempo para voltar até a praia. Quando Lagabrielle puxou o amigo para a areia, imediatamente fez um torniquete com a cordinha da prancha de surf. Depois disso, a Reggie foi levado às pressas para o hospital. Felizmente, a história teve um final feliz. Embora o homem de 45 anos tenha perdido o braço, ainda sobreviveu. Mas ele foi um dos poucos sortudos, pois essa história terrível é apenas uma das dezenas que aconteceram no local nas últimas décadas. A Ilha Reunião é um dos territórios da França. Ela está localizada perto de Madagascar, próximo das Ilhas Maurício. Ambas ficam na mesma latitude da Austrália. Essas duas ilhas são muito parecidas, têm quase o mesmo clima e aspectos naturais, línguas e culturas semelhantes. Mas há uma grande diferença entre elas. Em Maurício, as pessoas podem relaxar e se divertir nas águas quentes do Oceano Índico, nadar com um equipamento de mergulho e observar golfinhos. Enquanto isso, em Reunião, os moradores têm medo de colocar até os dedos na água. Mas por quê? Infelizmente, o local agora ganhou a fama de Ilha de Tubarões. Em 2018, 56 ataques ocorreram lá. De 2011 a 2016, o número desses casos representou 16% dos ataques desse animal em todo o mundo. Agora, há placas de alerta por toda a ilha. Moradores e pescadores locais começaram a discutir as opções de captura de tubarões em larga escala. As autoridades proíbem as pessoas de nadar em quase todos os lugares, exceto em alguns mais ou menos seguros, como uma lagoa de coral. Qualquer pescador ou cientista sabe que os tubarões podem facilmente entrar nesses anéis de coral. Em outras palavras, ninguém pode se sentir completamente seguro em nenhum lugar dali. Enquanto isso, nas Ilhas Maurício, o último ataque de tubarão aconteceu na década de 1980. As pessoas vão para lá querendo relaxar, e tudo é perfeitamente bom. Portanto, a pergunta é, por que a Ilha Reunião é tão azarada? O Dr. Lagabrielle, o herói que mencionei antes, se propôs a explicar esse estranho fenômeno. Seu estudo mostrou que nos últimos 30 anos, a probabilidade de um ataque de tubarão no local aumentou 23 vezes. E em 9 de 10 casos, acaba sendo um cabeça chata. Se você ainda não ouviu falar dele, se parece exatamente com o que você imagina quando ouve a palavra tubarão. É uma das espécies mais populares e que se costuma ver nos filmes e desenhos animados. Vive em águas tropicais e subtropicais em todos os oceanos. Na maioria das vezes é encontrada, sim, você provavelmente já adivinhou, nas águas do sul entre a Austrália e a África do Sul. Esse lugar é até apelidado de Rota dos Tubarões, pois esses predadores realmente gostam de relaxar por lá. Essa também é uma das espécies de tubarão mais agressivas e é muito perigosa para os humanos. Infelizmente, é muito tolerante a diferentes salinidades da água, o que significa que pode nadar mesmo em água doce e ficar totalmente tranquilo com isso. Mas por que todos esses ataques acontecem com tanta frequência por lá? Bem, existem muitas teorias e muitos fatores diferentes que podem desempenhar seu papel nisso tudo. Marc Sorriat, pesquisador do IRD, Instituto Nacional Francês de Pesquisa e Desenvolvimento, decidiu realizar um estudo em conjunto com sua equipe. Eles passaram 3 anos tentando coletar dados de 45 tubarões-tigre e 38 cabeças chatas que viviam em águas locais. O IRD apoiou este estudo, que também foi financiado por 3 fundações de pesquisa, regional, nacional e europeia. É aí que se sabe que o problema fica sério, e estas são as principais teorias desenvolvidas pela equipe de Sorriat e Lagabrielle. A primeira é a pesca excessiva. Especialistas sugerem que a pesca de longo prazo e a captura de pequenos tubarões de recifes que competiam com os perigosos por comida e território acabaram levando a essas consequências drásticas. Infelizmente, quando os cabeças chatas predadores ficaram sem comida, simplesmente tiveram de procurá-la perto da costa. Para eles, os surfistas da Ilha Reunião parecem peixes doentes e fracos, e portanto uma refeição fácil. Além disso, enquanto nas Ilhas Maurício os surfistas tendem a ficar perto de praias arenosas, em Reunião eles escolhem lugares onde as ondas quebram nos recifes de coral, e é exatamente ali que os animais escolhem para procurar comida. Então, sim, a segunda razão possível são as águas lamacentas. Os cabeças chatas gostam muito dessas condições, e embora não existam lugares naturais como esses em Reunião, o motivo pode ser a urbanização. A água doce lamacenta chega às baías das cidades. Isso atrai tubarões, e é então que os ataques ocorrem com mais frequência. Mas podemos perguntar novamente, por que não nas Ilhas Maurício?
Afinal, a urbanização também está em pleno andamento por lá, e há muitos lugares onde as águas residuais correm para o oceano. Bem, então podemos concluir que esse não é o único fator, deve haver outros. Por exemplo, o Piton de la Fournaise, que é um belo vulcão ativo em Reunião. Graças a ele, há uma rica flora e fauna na ilha, e isso poderia ser ótimo se não atraísse muita atenção dos predadores. Por causa do vulcão, as margens de Reunião são menos íngremes, o que facilita nadar mais perto da costa. E rochas sedimentares que descem das encostas dele podem atrair tubarões cabeça chata. Como já sabemos, esses carinhas adoram águas barrentas. Existem algumas outras teorias. Por exemplo, La Gabrielle sugere que os ataques podem estar ligados a um aumento na população desses animais. Ou talvez seja porque essas criaturas ficam mais agressivas durante os períodos de acasalamento. Algumas pessoas acreditam que tudo isso pode ser culpa das Ilhas Maurício, pois lá foi proibida a captura e venda de tubarões para consumo da carne. Mas Sorriá e outros especialistas discordam totalmente disso. Poucas pessoas nas duas ilhas compraram dessa carne para fazer alguma diferença significativa. De qualquer forma, toda essa situação causou muita tensão em Reunião. Grande parte da população agora apoia a ideia de capturar tubarões em larga escala. Eles também construíram algumas cercas subaquáticas perto da ilha, e a manutenção delas custa $1 milhão por ano. Pode parecer muito extremo, mas tempos difíceis exigem medidas drásticas. Porém, apesar de todas essas histórias terríveis, em geral os tubarões não são tão perigosos quanto pensamos. Eles raramente atacam mergulhadores, a menos que sejam provocados. Mergulhadores experientes costumam comparar tubarões com cães de rua. Não é preciso ter medo desses animais, mas eles devem ser respeitados. De qualquer forma, vamos torcer para que Reunião consiga resolver esse problema e as pessoas possam nadar novamente em suas águas mornas e lindas. Você está planejando passar as suas férias de verão na África. O destino final é o deserto do Saara. Ele fica localizado no norte da África, estendendo-se do Oceano Atlântico ao Mar Vermelho. Você está animado para andar de camelo e aprender sobre a rica cultura da região. Embarque em um voo muito longo e finalmente chega ao maior deserto quente do mundo. Acredita que são 9,2 milhões de quilômetros quadrados? Tudo pronto para sua primeira aventura depois de beber litros de água gelada. O guia lhe dá uma escolha. Você pode passar 2 semanas visitando diversos oásis, ou você pode ajudá-los a resolver um mistério local. No fundo do deserto, perto da cidade argelina, existe um mistério pedindo para ser resolvido. Uma coleção de enormes círculos na areia. São dezenas e estendem-se por quilômetros em linha reta. Os círculos foram identificados pela primeira vez através das imagens do Google Earth há vários anos. As pessoas debatem sobre eles há anos, mas ninguém parece ter a resposta. O estranho é que estão a muitos quilômetros de distância de qualquer cidade, estrada ou atividade humana. A maneira mais rápida de descobrir a verdade por trás dos círculos é fazer perguntas. Você pega seu caderno e sai para conversar com os locais. Todo mundo é útil nesse cenário: geógrafos, antropólogos, anciãos e historiadores. A primeira pessoa com quem você fala é um especialista em mapas. É preciso entender se esses círculos são reais ou uma falha de satélite. Você acaba entrevistando as pessoas que tiram as fotos de satélite do Google Earth. Os círculos realmente existem. Eles aparecem em várias fotos de diferentes anos. Então, primeiro vamos entender por que eles estão lá. Depois de 2 dias de entrevistas, você tem a primeira pista. Os círculos podem ser o resultado da atividade petrolífera. Especialistas explicaram por que isso faria sentido. A Argélia é uma região rica em recursos naturais, então esse seria um palpite sensato. Normalmente, para descobrir se há algo que vale a pena extrair, as empresas realizariam pesquisas sísmicas. Os levantamentos sísmicos são uma maneira de analisar a superfície da Terra enviando ondas de choque para o solo. Dependendo de como essas ondas retornam, você saberá o que pode ser localizado lá. Um veículo especial pode ter marcado o solo dessa maneira. Então, nós desvendamos o mistério? Não é bem assim. Como você sabe, o deserto do Saara é uma das áreas mais secas do planeta. As altas temperaturas médias no verão são superiores a 40 graus Celsius. Para sobreviver lá, as pessoas precisam encontrar maneiras de acessar a água. Portanto, esses círculos podem ser uma espécie de ruína ou restos de poços de água antigos. Novamente, eu diria que é um palpite sensato. Pronto para verificar os fatos? Alguns antropólogos concordaram que esses círculos poderiam ser antigos fogaras.
Fogara é o nome de um estilo de sistema de irrigação de 2.500 anos, geralmente encontrado no norte da África. Também é conhecido como Qanat em outros lugares da mesma região. As pessoas cavavam um poço em um ponto elevado, profundo o suficiente para explorar a água subterrânea. Então cavavam eixos paralelos a distâncias regulares. Após isso, cavavam um canal subterrâneo que conectava a cidade ao poço. Apenas com a ajuda da gravidade, a água corria do poço para a cidade. Essa tecnologia tradicional forneceu água para a agricultura, a pecuária e os seres humanos. Digamos que esses poços tornaram possíveis oásis feitos pelo homem. Mesmo o nome do município mais próximo era uma indicação de que isso pode ser verdade. O nome Fogaret Essaouira é na verdade uma homenagem aos Fogaras, esses poços antigos. Essa pista parece ser muito quente. Você decide viajar até lá para se certificar, então pega um ônibus local, senta e aproveita o passeio. A paisagem no norte da Argélia é cheia de cidades de aparência antiga. Você até vê ruínas de poços ao longo do caminho, nos arredores de cidades menores. Abrindo as imagens de satélite do Google, você pode ver as marcas de Qanats no chão, uma série de buracos correndo por vários quilômetros. Mas assim que você chega, descobre que estava errado. Dale Lightfoot, um dos principais especialistas mundiais em Qanats, disse que os círculos definitivamente não eram Qanats. Até as imagens de satélite confirmam essa diferença. Estávamos tão perto. Aparentemente, Qanats ou Fogaras não corriam em linha reta. Eles não teriam a forma de círculos. Outra pista de que esse não era o caso era que não havia cidades no final. Os círculos estavam muito longe de qualquer atividade humana, e os Qanats foram explicitamente construídos para fornecer água aos assentamentos humanos. Bom, com certeza foi uma boa tentativa. Você quase desistiu de tentar resolver esse mistério quando decidiu fazer mais uma viagem. Foram dias de preparação, carros, comida, equipamentos, tudo para que o mistério dos círculos do Saara pudesse ser desvendado. No primeiro dia, você dirigiu por mais de 160 quilômetros até o deserto. Você sempre teve curiosidade para ver como era essa parte do mundo. Lá não vê nada além de dunas amarelo mostarda. O céu noturno é agradável. É possível ver toda a Via Láctea com seus próprios olhos. Você acampa e dorme sob as estrelas. No dia seguinte, a tensão aumenta. Não há recepção de celular. Ah, não. Mas felizmente você adicionou as coordenadas dos círculos ao seu Google Maps. E surpresa, o modo offline funciona. Você segue as coordenadas, mas acaba indo para o lugar errado. O nervosismo aumenta e parece que tudo foi em vão. Mas você e a equipe entram no carro e dirigem mais alguns quilômetros além das coordenadas do seu telefone. Depois de uma viagem muito acidentada, vocês não acreditam no que olhos veem. Aí está, uma enorme cratera escavada na areia, cercada por 12 buracos menores. Do alto parece um relógio, sem os ponteiros, é claro. No chão, eles são muito fracos, tão fracos que você quase não os viu. Pesquisando a área, você percebe que todos os buracos tinham algo semelhante, fios de metal, fios finos que você pode puxar do chão. Eles estão enterrados profundamente, então você começa a cavar. Um objeto começa a aparecer. Parece uma velha dinamite. Isso certamente surpreende você. É melhor parar de cavar para evitar acidentes. Ao terminar a pesquisa, você se sente satisfeito, mas ainda curioso. O que toda essa dinamite poderia significar? E quem colocou isso lá? O que vem a seguir é o ponto de virada na sua aventura. Voltando para o carro, você vê algo brilhando no chão e se aproxima do item com curiosidade. É redondo e enferrujado e parece uma lata de sardinha? O que isso está fazendo aqui? É algo que poderia te dar mais pistas sobre o mistério dos círculos. Por precaução, você pega e coloca no carro. De volta à cidade, as peças do quebra-cabeça começam a revelar a história por trás dos círculos do Saara. Você traz as fotos e a lata de sardinha e mostra tudo para especialistas locais. Eles analisam o material e dão um veredito intrigante. Acontece que a primeira teoria foi a mais próxima da verdade. Então, o que aconteceu com o primeiro palpite? Por que precisávamos continuar cavando mais fundo? Bom, porque estava apenas meio certo. Os círculos do Saara não são uma pegada histórica de levantamento sísmico. Quando os círculos foram feitos, essa tecnologia nem existia. Mas eles com certeza estão relacionados à exploração do petróleo. Os buracos cheios de dinamite eram um método antigo para buscar petróleo. Os círculos são as sobras de pesquisadores à procura de recursos no subsolo. E as latas de sardinha? Bom, elas foram deixadas lá pelos trabalhadores que realizavam as obras de explosão. Todos têm que comer, certo? De acordo com o modelo da lata, isso aconteceu mais ou menos por volta das décadas de 1950 e 1960.
Então esses círculos nem são tão antigos, são até modernos. Bom, espero que você esteja feliz por ter concordado e ajudado a desvendar esse mistério. Te vejo na próxima aventura para resolver outros mistérios. Você sabia que a NASA explora não apenas estrelas, planetas, galáxias e buracos negros? Difícil de acreditar, mas sim, a Agência Espacial Norte-Americana também trabalha em descobertas aqui na Terra. Então, o que os pesquisadores descobriram recentemente? Existe vida sob o gelo? Há pouco tempo, enquanto analisavam dados, notaram algo inacreditável escondido abaixo do gelo da Antártica. E esse achado não muda apenas tudo o que sabemos sobre todo o sistema hídrico da Terra, mas também pode ajudar nas pesquisas sobre a vida no espaço. A existência da humanidade pode depender da compreensão da Antártica e seus segredos. Assim, as descobertas recentes revelam informações vitais sobre a nossa sobrevivência. Mas antes de continuarmos, vamos ver o quanto você sabe sobre esse lugar no qual só existe gelo até onde seus olhos conseguem ver. A Antártica é um dos continentes do mundo e fica no hemisfério sul. É o quinto maior em termos de área total, e isso significa que tem quase o dobro do tamanho da Oceania. Quer ver meteoritos de verdade? Vá para a Antártica! Devido ao seu clima seco, é um dos melhores locais para observar o espaço. Mas o que é ainda mais incrível é que podem ser vistos meteoritos na superfície branca do continente. Os cientistas já retiraram cerca de 45 mil deles do gelo e acreditam que podem achar outros 300 mil. Como não há muitas rochas terrestres por lá, é fácil identificá-los graças à cor escura deles. O ambiente desértico e seco também ajuda a preservá-los, mesmo os que caíram na Terra há mais de 1 milhão de anos. E você pode imaginar alguma atividade vulcânica na Antártica? É difícil. Mas este lugar é onde o fogo encontra o gelo. A Antártica Ocidental é o local da maior atividade vulcânica. Os cientistas descobriram recentemente que existem 138 vulcões apenas ali. Uau! Você pensava que a região é sempre fria, mas não! Suas regiões costeiras podem chegar a 10 graus Celsius. Mas você já se perguntou como seria a Antártica se não houvesse gelo? Pode parecer inimaginável agora, mas nem sempre ela foi coberta por gelo. No entanto, isso foi há 34 milhões de anos. Assim, ninguém poderia dizer como seria a superfície do continente. Mas a NASA mudou isso. A agência espacial gerou simulações no computador e fez o mapa mais preciso até hoje. O que se viu foi incrível. O continente não era plano como parecia. Ele é bastante acidentado e tem vales, planícies e montanhas altas. Mas isso não era nada comparado ao que se descobriu sob o gelo. Então, o que é? Por favor, que rufem os tambores. A NASA encontrou 2 novos lagos subglaciais. E o que é ainda mais legal é que eles foram avistados do espaço. Como pode isso? Se a sua resposta for satélites de alta tecnologia, você está certo. Em 2003, a NASA lançou um satélite chamado IceSat, que mediu o balanço de massa do manto de gelo e as alturas das nuvens e aerossóis. O equipamento também ajudou a criar o mapa sem gelo da Antártica. Em 2010, a Agência Espacial Europeia lançou o segundo satélite, o Cryosat-2, para rastrear as mudanças na espessura do gelo. Então, em 2018, a NASA enviou o terceiro, o IceSat-2, uma continuação do primeiro. Ele mediu a elevação do manto de gelo e a espessura do gelo marinho. Era o instrumento de observação a laser da Terra mais avançado da agência americana e o que forneceu os dados de mais alta precisão. E quando isso foi combinado com as informações dos outros satélites, foi possível localizar esses 2 novos lagos perto de 2 maiores. Mas em primeiro lugar, como é possível que eles existam? A espessura média da maior parte do gelo da Antártica é de aproximadamente 2 km. No entanto, pode chegar a mais de 3 em alguns locais, especialmente durante o inverno. Então você pode pensar que não há nada lá embaixo, mas a ciência diz o contrário. Não é possível ver isso a olho nu. Mas o gelo do continente está fluindo lenta e constantemente em diferentes direções sob a força de seu peso.
No entanto, os cientistas não conseguiram descobrir como a água se movia por muitos anos. Isso começou a mudar em 2007, quando os dados coletados com o ICESat forneceram informações sobre o que se esconde sob a superfície. Eles descobriram pela primeira vez uma rede inteira de lagos de água derretida conectados sob as correntes de gelo de fluxo rápido da Antártica, e havia centenas deles. A glaciologista Ellen Amanda Fricker, do Instituto de Oceanografia Scripps, acredita que as mudanças de elevação medidas pelo ICESat aconteceram por causa da dinâmica desses lagos. Eles não retinham a água do degelo estaticamente. Em vez disso, enchiam e drenavam continuamente ao longo do tempo através de um sistema de vias navegáveis. Enquanto faziam isso, o gelo acima subia e descia. Mas para onde eles drenam? Para o oceano, claro. E muito! Um estudo recente de coautoria de Fricker descobriu que a drenagem de um lago inundou até 750 bilhões de litros no oceano em apenas 3 dias. Inúmeros mistérios sobre como a natureza funciona ainda estão esperando para serem resolvidos, mas a descoberta dos 2 novos lagos dará aos cientistas uma imagem melhor de quão rápido a camada de gelo da Antártica mudará à medida que o clima ficar mais quente e como isso afetará as correntes oceânicas globais e o aumento do nível do mar. O ciclo de enchimento e drenagem dos lagos também faz com que o manto de gelo sofra rachaduras e fendas. Assim, as informações que eles encontrarem nesses novos lagos também lhes darão uma melhor compreensão dos danos na superfície do gelo. E ainda poderão avaliar como esse sistema de enchimento e drenagem influencia na velocidade com que o gelo desliza para os oceanos e mares. Isso significa que podem avaliar como a água doce adicionada pode alterar os ecossistemas marinhos. Essa descoberta pode sugerir ainda se a vida sob o gelo. Uau! Os cientistas perfuraram cerca de 1.070 metros de gelo e descobriram que as amostras de água retiradas de um dos lagos continham aproximadamente 10 mil células bacterianas por mililitro. Um número tão alto de vida bacteriana é um bom sinal, pois isso significa que as águas geladas também podem suportar formas de vida superiores, como micro-animais, e um desses novos lagos pode até ser o lar deles. Mas o mais empolgante é o que os novos lagos podem ajudar a entender se a vida em outros planetas é possível. Os cientistas acreditam que qualquer forma dela abaixo da superfície congelada de Marte pode seguir os padrões observados nos lagos da Antártica. Então, existe a possibilidade de encontrarem novas informações críticas sobre o tipo de vida que pode ter existido no planeta vermelho. No entanto, você não gostaria de estar lá durante o inverno. A temperatura mais baixa na Terra que se pode experimentar é de cerca de menos 89 graus. Em 2010, houve uma temperatura ainda mais baixa, de aproximadamente menos 93 graus. E a sensação desse frio pode ser muito pior devido aos ventos fortes e secos. Você sabia que o tamanho da superfície de gelo na Antártica também muda ao longo do ano? Ela tem cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados durante o verão, mas no inverno aumenta para 19 milhões de quilômetros quadrados. No entanto, apesar da mudança, ela continua a ser o maior pedaço de gelo da Terra. Desculpe, Ártico, você perdeu. Você conhece esses pinguins fofos? Considere esses animais os habitantes locais, pois não há população nativa na Antártica. É uma terra de ninguém, pois não pertence a nenhum país. Mas você sabe quem realmente são os donos? 5 espécies diferentes de pinguins, focas e orcas. Haha! Apesar das duras condições do continente, você pode visitá-lo como turista para fins de pesca e pesquisa. Cerca de 5 mil pessoas residem ali durante o verão em estações de pesquisa. Mas quando chega o inverno, o número cai para cerca de 1.000. O manto de gelo do continente representa 70% das reservas de água doce do mundo. Imagine o que aconteceria se ele derretesse. Os níveis globais do mar aumentariam em quase 60 metros. Você pode encontrar muitos lagos pitorescos em Louisiana, nos Estados Unidos, mas um deles se destaca. Este é profundo, calmo e bonito, mas sua origem está intimamente ligada à história de um desastre em grande escala que mudou todo o ecossistema. Uma catástrofe a qual as pessoas conseguiram sobreviver milagrosamente. E esse acidente aconteceu por causa do erro de apenas uma pessoa. Para descobrir a incrível história do Lago Peñán, vamos voltar no tempo para mais de 40 anos atrás. Então, é 1980, início da manhã de 21 de novembro. Vários trabalhadores começaram seu turno. Eles continuam procurando por petróleo.
Uma perfuração em uma plataforma de petróleo no meio do pequeno Peigneux é uma parte importante desse processo. A profundidade desse lago é de cerca de 3 metros. Se uma pessoa adulta ficar de pé e levantar os braços, provavelmente os dedos alcançarão a superfície da água. Tudo vai acontecendo sem problemas no início, mas então a broca para. Ela parece ter travado no fundo. Os trabalhadores tentam liberá-la, mas não conseguem. O motor fica sobrecarregado e as pessoas ouvem alguns estalos vindos de baixo. Neste momento, toda a plataforma começa a se inclinar em direção à água. A equipe sobre ela percebe que algo terrível está acontecendo, então corre para a praia. Um forte estrondo vem na sequência. A gigante plataforma de perfuração de 5 milhões de dólares, com a altura de um prédio de 15 andares, está afundando lentamente na água. Mas a profundidade do lago não é maior que a de um prédio de 1 andar. Como isso é possível? Imagine a água saindo pelo ralo da banheira. A mesma coisa está acontecendo com o lago agora. A broca abriu um pequeno buraco nas paredes de uma mina de sal, cujos túneis atravessam a rocha sob o corpo de água. E agora milhões de litros de água estão entrando nesses túneis. A pressão formada é 10 vezes maior do que a do fluxo de um hidrante. Os mineiros descobrem o desastre. Enquanto a água inunda os túneis, eles tentam sair da mina. 50 pessoas estão atravessando a água e a lama usando os carrinhos das minas. O elevador lento só pode levantar 8 pessoas por vez. São necessárias 7 viagens para evacuar todos os mineiros. Você consegue imaginar a sensação dos que estavam no final da fila? A inundação devastadora está atrás de você e várias dezenas de pessoas em um elevador lento estão à sua frente. Felizmente, todos conseguiram escapar. A água deslocou o ar da mina, comprimindo-o. Primeiro, ela atravessou todos os túneis e depois saiu do solo na forma de geysers. Mas o desastre não terminou aí. Um grande funil se formou no meio do lago. O buraco estava se expandindo, puxando mais água para dentro. A terra ao redor do lago começou a desmoronar e cair na mina. Junto com o solo, o funil puxou 11 barcaças, um rebocador, toda a plataforma de petróleo e muitas árvores. Toda a praia ao redor do lago desapareceu. Havia tanta água na caverna de sal que a direção do fluxo do rio mais próximo mudou. Agora não apenas o lago, mas também a água da área circundante estava inundando a mina. O funil estava se expandindo. Da lateral era possível ver a formação de uma enorme cachoeira com 50 metros de altura, que é a altura de um prédio de 16 andares. No momento é a queda d'água mais alta de Louisiana. Felizmente a destruição não durou muito. 2 dias se passaram. A mina estava completamente inundada. O funil desapareceu. A água se acalmou. Vários dias antes era um lago raso. Agora tem um novo fundo, localizado a uma profundidade de 60 metros. Isso mudou o ecossistema para sempre. Novas espécies de peixes e animais apareceram lá. A companhia de perfuração pagou uma multa de 45 milhões de dólares para compensar os danos a todas as empresas inundadas. Claro, a causa do desastre foi investigada. Acontece que o engenheiro cometeu um erro nos mapas. Ele usou cálculos incorretos para selecionar as coordenadas de perfuração e atingiu a mina de sal. Há outro lago com um enorme funil dentro, e também artificial, mas desta vez as pessoas o fizeram de propósito. Bem-vindo à Califórnia, ao lago Berryessa. Anteriormente havia a pequena cidade agrícola de Monticello perto do lago. No século passado, as pessoas construíram uma barragem ali, mas durante a estação chuvosa, o nível da água subiu e transbordou sobre as margens da represa. A água inundou a terra e arrastou as estradas. É preciso fazer a barragem ainda mais alta para resolver o problema, certo? Isso é bastante lógico, mas os engenheiros da cidade pensaram em algo melhor. Eles cavaram um buraco perto e cobriram o interior com concreto. Ele parece um amplo túnel circular que leva ao chão. Durante a estação chuvosa, o nível da água sobe o suficiente para cobrir o poço, e milhões de litros de água correm por ele, que lembra o buraco de um ralo gigante do banheiro. Todo o líquido que entra no furo passa por um túnel horizontal e vai para a baía mais próxima. Esta é uma invenção eficaz e prática e uma excelente atração para muitos turistas. Os skatistas também gostam de dar umas voltas ali. Quando o nível da água está baixo, eles se reúnem na baía, perto do local de onde a água escoa. O túnel redondo é uma excelente pista para andar de skate. Estamos indo para o deserto do Iêmen. Lá também procuramos um buraco, mas sem lago dessa vez.
Este é do tamanho de uma quadra de basquete e fica no meio do deserto. Os cientistas ainda não sabem o que tem no fundo dele ou o que o formou. Porém, os moradores têm certeza de que o poço é um portal para o mundo subterrâneo onde vivem espíritos malignos. Mesmo que você não acredite em tudo isso, o buraco gigante do Iêmen ainda pode assustar. Às vezes, sons estranhos e assustadores vêm das profundezas desse abismo negro. E há sempre um cheiro desagradável de ovo podre saindo de lá. O furo é tão escuro que absorve a luz do sol. Não é possível ver nada, mesmo ao se apontar uma lanterna para dentro. As pessoas estudaram esse local com a ajuda de poderosas lentes ópticas e drones, mas não conseguiram ver nada além da escuridão assustadora. De longe parece uma mancha de tinta preta no meio de um quadro de areia dourada. Mesmo agora, o buraco gigante do Iêmen é um dos lugares menos estudados e misteriosos da Terra. Mas recentemente um grupo de corajosos chegou ao fundo do poço. Eles encontraram pérolas de montanha, estalactites, cobras e até cachoeiras ali. Os cientistas estão tentando descobrir como o buraco apareceu e quantos anos tem. Alguns dizem que ele foi causado por obras de construção quando os geólogos estavam perfurando o solo em busca de minerais. O processo de perfuração fez com que a superfície desmoronasse. E agora vamos visitar outro famoso buraco escondido sob uma enorme quantidade de água. É a Fossa das Marianas. Este é o poço mais profundo da Terra, localizado no oeste do Oceano Pacífico, perto das Ilhas Marianas. Ele é tão profundo que cabe um Everest e meio dentro. Para mergulhar até o fundo, são necessários equipamentos especiais para suportar a pressão intensa da água. Precisa ser um batiscafo robusto com amplo suprimento de oxigênio. É caro, mas a viagem vale a pena. Na Fossa das Marianas podem ser encontradas criaturas únicas e estranhas que nunca serão vistas na superfície ou em alguma outra região do oceano. Lagostins tóxicos e micro-organismos que se alimentam de uma substância que parece petróleo vivem ali. Há peixes com corpos transparentes e é possível ver os órgãos e esqueleto deles. Monstros dentuços assustadores parecidos com o tamboril podem nadar por lá. Essas criaturas parecem frágeis e inofensivas. Mas olhe para você, que está dentro de um batiscafo feito de ligas de vários metais. A pressão da água pode transformar um carro comum em pão sírio aqui. E esses peixes com corpos transparentes nadam como se estivessem na piscina.